E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos do capítulo 1. Efésios, capítulo 1, e os 3 primeiros versículos. Nós vamos fazer essa leitura juntos e no final faremos uma breve oração. Então leiamos Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Senhor, muito obrigado mais uma vez por estarmos reunidos na Tua casa. Obrigado porque é um grande privilégio, Pai, poder louvar o Senhor, adorar o Senhor e render graças a Ti, que realmente é merecedor. E muito obrigado também por termos a Tua palavra e assim, Pai, poder ser edificados pela mesma, ser mesmo consolado, ser mesmo, Pai, animados. E nos ajuda nessa manhã, nessa noite, que o Teu nome mais uma vez seja engrandecido e exaltado. Que a Tua palavra, Pai, venha cheia de graça e de verdade. Que o Teu Santo Espírito, Ele que é o autor da palavra, venha ser o nosso professor nessa noite, revelando, Pai, coisas que só a Ti pertence, aos nossos corações. E a Tua igreja aqui reunida, esse pequeno rebanho, receba, Pai, o alimento espiritual para as nossas almas, para a edificação das nossas vidas e assim, Pai, para o engrandecimento do Teu trabalho. Continua conosco, Pai. E se há entre nós alguém que ainda não tem a salvação, que o Senhor, que é o autor da salvação, faça uma obra especial nessa vida preciosa. Continua conosco, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar, amados. Nós estamos iniciando essa carta, que a cada dia que eu leio, assim, medito, nos enche mesmo de alegria, nos fortalece, porque é uma carta que veio de Deus, através do seu servo, o apóstolo Paulo, que também, ele diz que não foi da vontade dele, não foi da vontade de homem nenhum, mas de Deus também o ter escolhido, o ter preparado e o ter mesmo revelado coisas preciosas para a igreja de Deus. Tudo aqui vem de Deus. Essa carta é uma carta tão especial que é uma carta celestial, vinda diretamente de Deus para nós aqui nessa terra. Então a igreja de Deus realmente é privilegiada. E nós estamos vendo aqui, nesse primeiro versículo, que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta e ele identifica, né, para quem é os leitores dessa carta. Então ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então nós temos aqui identificado 4 coisas nesse versículo, né? A primeira coisa é que o apóstolo Paulo identifica e mostra realmente quem são a igreja, né? Quem somos e quem realmente ele está escrevendo. Então ele diz aos santos. E santos nós temos já visto, né? E realmente já sabemos que é a definição que Deus dá
aos salvos. Aos salvos, aqueles que Deus salvou, aprove a eles salvar pela sua vontade e, depois de salvos, identifica-os como santos. Então, é para esses que Paulo está escrevendo, para os santos. E não fiquem, e a gente sempre diz assim, né, com medo dessa palavra, porque santo é realmente a identificação daqueles que são salvos por Cristo Jesus. Nós vivemos num país colonizado pela Igreja Católica Apostólica Romana e foi introduzido, né, na nossa cultura até religiosa, que santo é aquela pessoa que um dia viveu nesse mundo, né, e pelas suas obras, pelo seu comportamento, por aquilo que foi assim, por ele feito, ou, enfim, a Igreja, depois que essa pessoa morreu, ela prepara-se um relatório, né, e o Papa, o líder, ele canoniza essa pessoa e declara ela como um santo. Então, diferentemente do que a Bíblia diz, né? Santo é todo aquele que foi salvo por Jesus Cristo, recebe essa definição de santo. Mas não é depois que morre, não é? Porque aqui Paulo está escrevendo, olha, aos santos que vivem. Então há uma tremenda diferença, né? Aos santos que vivem. Então o santo é aquele que foi salvo para viver, né, nesse mundo. Então a segunda coisa que nós vemos, e nós temos visto, que esses santos que vivem, somos assim agraciados, somos privilegiados por Deus, abençoados por Deus. Tanto é que no versículo 3 em diante, o apóstolo Paulo vai mostrar não só o que somos, mas agora o que temos, não é? O que os santos de Deus têm, aquilo que Deus preparou para cada um. Então ele diz aqui, nós, alguns estudos atrás, mostramos, né, para realmente nos animar, nos alegrar, e aquilo que nós temos já em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo diz aqui, ó, no verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, veja, que já tem, né, nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Algo só inerente ao salvo, ao santo. A ele é dado essas bênçãos. Bênção que diz aqui espiritual, né? Algo que é de Deus. Então é um privilégio nosso termos essas bênçãos espiritual, diferentemente do que não é salvo, que não tem, né? Fica só nas coisas materiais. Além das materiais, nós temos as bênçãos espiritual, concernente a quem possui a nova natureza espiritual, né? A esses pertencem as bênçãos celestiais, que vêm diretamente de Deus. Então, nós vimos que ser abençoado por Deus, e diz, né, é com toda sorte de bênção, não falta nada, né? Nada. E aqui, irmãos, nesses primeiros 14 versículos, o apóstolo Paulo, sem dar um respiro, né, ele sai assim citando, tanto é que só tem um ponto no final do versículo 14. Então ele sai assim despejando essas bênçãos incontáveis, né? Como diz aqui, abençoados. Somos agraciados por Deus, privilegiados. E eu tenho mostrado que nós somos amados por Deus. Ser amado de Deus, diz aqui no versículo 4, né? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante eles e em amor, né? É o amor de Deus, sermos amados de Deus, é sermos sido amados por Ele, como diz aqui, né? Antes da fundação do mundo, eleitos,
escolhidos, predestinados, antes desse mundo existir e antes até de nós termos nascido, né? Isso que é uma bênção, né? Isso mesmo é que é ser privilegiado e amado por Deus. Mas é amado porque não só foi eleito, escolhido, predestinado, mas porque depois Deus chamou, fomos chamados por Deus, né? A Bíblia diz claramente que Deus nos chamou, nos separou para sermos dele. E é a prova que Deus nos amou. Somos realmente amados de Deus porque Ele não só escolheu, elegeu, predestinou, mas Ele chamou, né? Não só chamou, mas Ele justificou. Nos justificou. E ainda vai acontecer que depois de justificados seremos glorificados. É uma característica somente do amado de Deus em Cristo Jesus, né? Não só abençoados, amados de Deus, mas agora a Bíblia diz que fomos adotados. Diz aqui no verso 5, né? Nos predestinou para Ele, para o quê? A adoção de filhos, adotados como filhos de Deus. Antes éramos filhos da desobediência, né? Inimigos de Deus, separados de Deus, mas agora fazemos parte da família de Deus. O João diz agora, irmãos, agora, né, somos filhos de Deus, nesse exato momento. Então diz aqui, adotados como filhos de Deus. E mais, né? Uma adoção, né? Uma vez filhos de Deus, por adoção, passamos a ter uma herança. Diz aqui no versículo 11, olha, nele digo, no qual também fomos feitos herança. Passamos a ser arrolados agora como filhos de Deus, né? Escritos já no livro da vida, no céu, como herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Olha só, né? Bênçãos, abençoados por Deus, amados por Deus, adotados na família de Deus, arrolados como filhos de Deus e autenticados, né? Carimbados no cartório celestial. O versículo 13 diz, olha, em quem também em vós, nós, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, né? Autenticados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ou seja, a garantia que nós somos, né, arrolados como filhos de Deus, autenticados e até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, é muita bênção, né? É ter essas bênçãos que nos anima, bênçãos celestiais, e não termina por aí, né? E no capítulo 2, no versículo 6, nós dizemos assim para os irmãos, olha, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E já, né, assentados nos lugares celestiais em Cristo. Então, veja bem, né, o que nós somos? Santos, salvos por Jesus Cristo. O que nós temos? Toda sorte de bênção espiritual. É o produto, né, da nova natureza espiritual que nós ganhamos, agraciados, dados por Deus. É bênção demais, né? Incontáveis bênçãos, amados de Deus, adotados como filhos de Deus, herdeiros de Deus, arrolados mesmo como filhos de Deus, autenticados como tais, com a presença do Espírito Santo em nós habitando e já assentado nos lugares celestiais em Cristo. Então, quando Paulo diz, olha, os santos que vivem, né, é o que nós somos. Vivemos o que nós temos, né? E tem mais, aonde estamos?
E aí ele diz aqui, né? Aos santos que vivem em Éfeso. Isso demonstra, meus amados, que nós já somos uma nova natureza, né? Espiritual, com bênçãos celestiais, mas que vivem nesse mundo. E aqui a igreja, era para a igreja de Éfeso, diz, olha, os santos que vivem em Éfeso. Vivemos nas regiões terrestres, com uma nova natureza celeste, né? Mas vivendo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a igreja de Deus, né? Quem somos, o que temos, aonde estamos, e agora o finalzinho do versículo diz assim, olha, e fiéis em Cristo Jesus. Realmente como nós estamos vivendo. E aqui é uma grande diferença, né? Dos não salvos, dos não santos, né? Porque essa raça aqui, que é salvo, que já tem as bênçãos celestiais, que vivem, mas vivem de forma diferente. Tem um modo de viver. E aqui diz, olha, fiéis em Cristo Jesus. É essa a diferença, né, do não salvo para o salvo. É a forma, a maneira de viver e como estamos vivendo. O crente verdadeiro, ele já tem, nós vimos aqui, né, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. O crente verdadeiro, ele tem a palavra de Deus como a nossa regra de fé e conduta. E o Filho de Deus realmente tem e deve viver pela fé em Cristo Jesus. E todos nós, a palavra de Deus diz que o justo, ele viverá pela fé. E é de fé em fé. Então, irmãos, esse modo de viver, essa maneira de viver, como nós estamos vivendo, é o que importa agora, né? E tem que ser em fé, em fidelidade, em amor ao Senhor Jesus Cristo. E nós estamos olhando que essa vida de fé, ela é uma carreira. Ela passa mesmo a ser, né, uma carreira da fé. É a carreira da fé. E nós levamos os irmãos a Hebreus, no capítulo 12. Por quê? Porque o justo, a Bíblia diz, o meu justo, ele viverá de fé em fé. E essa carreira da fé, que está proposta a cada um, passa a ser individual, né? É para cada filho de Deus, para a igreja, mas individualiza. Então aqui tem coisas interessantes, porque vai nos ajudar. E como devemos viver pela fé? E aqui o escritor aos Hebreus, ele diz, capítulo 12, versículo 1 e 2. Ele diz assim, olha, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, veja, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então aqui mostra claramente que essa nossa vida, essa nova vida pela fé, nós devemos viver em fidelidade àquele que é o autor e o consumador da fé. Por isso que a palavra de Deus mostra aqui, e eu passei assim para os irmãos, como nós vamos viver, olhando, né, o autor e o consumador da fé, e olhando o passado, aqui a Bíblia diz que nos deixou, como diz, olha, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas. Então Deus deixou não só a presença dele em nossas vidas, que é o Espírito Santo,
a sua palavra para ser a nossa regra de fé e conduta, mas o povo de Deus também. Homens e mulheres que a nossa semelhança, durante toda a história da humanidade, Deus tinha como testemunho nesse mundo. E a palavra de Deus nos mostra que Deus nunca ficou sem uma testemunha nesse mundo. Então, olhando o passado, né, para nos animar, homens e mulheres que a nossa semelhança, né, de carne e osso, conseguiram viver nesse mundo, cada um a sua época, vivendo no seu tempo, né, nas suas circunstâncias, que não era diferente da nossa de hoje não, irmãos. A Bíblia mostra que a história humana é a história mesmo, a luta contra o pecado, né? Noé, ao seu tempo, né? O mundo estava em desgraça. Aliás, estava tão podre que a Bíblia diz que Deus, né, até se arrependeu de ter criado o homem. Tamanha era a maldade, tamanha mesmo era a maldade do homem. Os desígnios do seu coração eram totalmente para o mal. E Deus resolveu dar cabo. Mas ali tinha um testemunho do Senhor, que viveu pela fé, né? E durante toda a história da humanidade, Deus não deixou de ficar sem testemunho. Então, o capítulo 11 de Hebreus, nós vimos alguns estudos atrás, né? Somente para lembrar os irmãos, é a história de pessoas do povo de Deus que foram testemunhas e saíram vitoriosos pela sua fé, né? Volte rapidinho aqui, Hebreus capítulo 11, diz assim, olha, o verso 2. Pois pela fé, os antigos obtiveram o bom testemunho. Não é? Os antigos. E aqui descreve todos eles. Veja o versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Viveram na esperança, como nós também, irmãos. Nós vivemos pela fé na esperança, né? Que um dia nós seremos ainda, e vamos juntamente com eles, receber, né, o galardão, receber ainda as promessas de Deus sobre a nossa própria transformação desse corpo, que ele vai ser mesmo remido, esse corpo pecaminoso, a semelhança de Cristo. Vamos ter uma pátria celestial, uma habitação celestial e estar para sempre com o Senhor, né, para todo sempre. Então, nós contemplamos também adiante, né, assim como eles. Diz aqui no versículo 32, o que mais direi ainda? Certamente me fará tempo necessário. E ele vem falando de cada pai, né? Cada homem que, na sua época, na sua conjuntura, deu testemunho de fé e venceram pela fé de Deus e o seu testemunho, né? Então diz aqui, olha, e que mais direi ainda? Ele já tinha falado de Abel, de Enoque, de Adão, de Abraão, de Noé, enfim, né, os patriarcas. E ele diz aqui, certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres, né? Não só homens, mas mulheres, pela
receberam pela ressurreição os seus mortos. Lembrar, né, de Marta, de Maria e outras que receberam assim os seus mortos.